Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos ao Midrash da Parashá Tizav. Esta Parashá dá mais explicações sobre os Korbanot, sacrifícios. Parashá Vaikra nos ensina sobre 5 grupos de Korbanot. Lembra? São eles o Olá, Minha, Shelamim, Hatat e Asham. Parashat Tzav vai falar mais sobre cada um destes 5 grupos. Por exemplo, nós sabemos que os sacrifícios de Olá podem ser abatidos somente durante o dia. Agora Hashem ensinou a Moshe: se um corban Olá foi abatido durante o dia e seu sangue borrifado antes do pôr do sol, os Coanim podem continuar queimando-o durante toda a noite. Hashem acrescentou que os Coanim tinham permissão de queimar partes do Corban Shelamim à noite, também desde que eles tivessem sido abatido durante o dia. Da mesma forma, as gorduras de outros Korbanot podiam ser queimadas durante toda a noite. Destas leis, nós vemos que alguns Coanim ficavam de serviço no Beit HaMikdash a noite inteira, e que outros Coanim tinham que começar a avodá de manhã, bem cedo, ao raiar do dia. Apesar da longa jornada, os Coanim estavam sempre prontos e ávidos por realizar a avodá. Os Coanim são ordenados a cumprir a mitzvah de recolher as cinzas do Mishbeach todos os dias. Hashem ordenou a Moshe: é uma mitzvah para um Cohen que a cada manhã ele suba no Mishbeach, recolha parte das cinzas dos corbanotes queimado com uma pá. Ele deve colocar as cinzas no chão, próximo à rampa do Mishbeach, sempre no mesmo lugar. Essa mitzvah é chamada de Terumat Hadeshen, recolher parte das cinzas. Nossos sábios contam que um grande milagre costumava acontecer com as cinzas. Depois que o Cohen as colocava no chão, o chão as engolia e não sobrava nenhum vestígio delas. Por que Hashem ordenou que as cinzas fossem retiradas do Mishbeach todos os dias? Você pode pensar que o propósito desta mitzvah era manter o Mishbeach limpo. Talvez esta seja uma das razões, mas, de fato, retirar uma pasada de cinzas não deixava o Mishbeach realmente limpo. Aliás, o Mishbeach era limpo de tempos em tempos. Sempre que a pilha de cinzas ficava muito alta, um Cohen levava toda ela para um lugar especial fora de Jerusalém. Nesse caso, qual era então o propósito da mitzvah diária de Terumá Hadeshen? Retirar uma pasada cheia de cinzas do Mishbeach. Nós não sabemos o que Hashem tinha em mente ao nos dar esta mitzvah. No entanto, podemos aprender uma importante lição dela. Um Cohen poderia se sentir orgulhoso por ser especial. Entre todos os judeus, somente os Coanim eram escolhidos por Hashem para fazer a avodá, e somente eles usavam Bigdei Keuná, roupas sagradas e bonitas, proibidas aos judeus comuns. A mitzvah de Terumat Hadeshen ensinava os Coanim a serem humildes. A primeira avodá que eles tinham que realizar pela manhã era tirar as cinzas do Mishbeach e colocá-las no chão. Um Cohen poderia pensar que esta não era uma avodá apropriada para ele. Ele poderia querer ordenar a um não Cohen fazer este trabalho baixo. Mas Hashem ordenou
que somente um Cohen fizesse essa avodá, e que fosse enquanto ele estivesse vestindo as Bigdei Keuná. Essa mitzvah ensinava ao Cohen que também ele era somente um servo de Hashem, e que é Hashem a quem todos nós devemos servir e honrar. Explicação dos nossos sábios. A qual Cohen a mitzvah de Terumat Hadeshen era designada no Beit Hamikdash? Quem entre os Koanim recebia a mitzvah de Terumat Hadeshen? A princípio, qualquer Cohen em serviço no Beit Hamikdash naquela manhã poderia declarar: eu quero fazer Terumat Hadeshen. Quem dissesse isto primeiro recebia a mitzvah. Se diversos Koanim afirmassem ao mesmo tempo que queriam fazer a mitzvah, eles corriam pela rampa até o Mishbeach. Quem chegasse primeiro ao topo da rampa ganhava o direito de realizar a mitzvah. Certa vez, no entanto, um triste acidente aconteceu. 2 Koanim chegaram ao topo ao mesmo tempo. Um deles estava tão ávido por ganhar a mitzvah que empurrou o outro Cohen para fora da rampa. O homem caiu e quebrou a perna. Os juízes do Sanhedrin compreenderam que as regras deveriam ser mudadas. Eles decidiram: como os Koanim amam tanto esta avodá aparentemente tão humilde, a ponto de competirem por ela, de agora em diante, ela será distribuída da mesma forma que as outras avodot favoritas no Beit Hamikdash, por meio de sorteio. O sorteio no Beit Hamikdash era realizado de uma maneira especial. Os Koanim formavam um círculo. Cada Cohen erguia um dedo e o Cohen responsável pelo sorteio escolhia um certo número, por exemplo, 37. Então ele começava a contar os dedos levantados, começando por qualquer ponto no círculo e seguindo a ordem. O Cohen cujo dedo fosse 37 era escolhido para a avodá. O Cohen escolhido para a avodá de Terumat Hadeshen vestia as Bigdei Keuná, pegava uma pequena pá de prata e subia no Mishbeach. Ele enchia a pá com cinzas e as colocava ao lado da rampa. Um fogo deveria sempre queimar no Mishbeach. Hashem ordenou: o fogo no Mishbeach nunca se extinguirá. Os Koanim devem cuidar para que ele queime dia e noite, mesmo quando não houver nenhum corban sobre o Mishbeach. Se um Cohen apagasse o fogo do Mishbeach, ele cometia uma averá, um pecado. O fogo no Mishbeach sempre se mantinha aceso, mesmo no Shabat e mesmo quando Bnei Israel estava viajando pelo deserto. Nossos sábios contam como os judeus abasteciam o Mishbeach com madeira, mesmo em épocas perigosas. Antes de o segundo Beit Hamikdash ser destruído, o governo romano dominava Eretz Israel e emitia muitos decretos cruéis contra os judeus. Eis um dos decretos: nenhuma madeira pode ser trazida para o Beit Hamikdash para manter o fogo do Mishbeach aceso. Para assegurar que nenhum judeu traria lenha para o Beit Hamikdash, os romanos colocavam guardas em todas as estradas que levavam a Jerusalém. Os guardas abriam a bagagem de todos os viajantes. Parecia impossível trazer madeira para o Beit Hamikdash, mas os judeus não podem ser freados quando se trata de cumprir Torá e Mitzvot, mesmo face a um grande perigo. Eles não permitiriam que os romanos acabassem com a avodá dos Korbanot. Uma família temente a Deus teve uma ideia. Eles juntaram uma quantidade de madeira muito bonita e de boa qualidade e fizeram pequenas escadas com ela. Colocaram então as escadas sobre seus ombros e rapidamente saíram pela estrada em direção a Jerusalém. Parem! Os guardas gritaram. Para que são estas escadas? Nós estamos a caminho de nosso viveiro, que fica numa árvore muito alta, e precisamos das escadas para chegar até nossos pássaros.
Os guardas não suspeitaram de nada e deixaram o grupo passar. Assim que os judeus chegaram no Beit HaMikdash, eles desmontaram as escadas e deram a madeira para os Kohanim colocarem no Mishbeach. Os sábios elogiaram esta corajosa família. Eles ficaram conhecidos como Bnei Salmai, que quer dizer a família escada. A palavra Salmai está relacionada à escada. Mais sobre a oferenda de Minhá. Uma oferenda de Minhá é uma mistura de farinha, azeite e uma especiaria chamada levoná, conforme explicado em Parashat Vaikra. Agora Hashem ensinou a Moshe mais leis sobre a oferenda de Minhá. Eis algumas delas. Um cômetz, punhado, de cada oferenda de Minhá deve ser queimado no Mishbeach. O restante é dividido entre os Kohanim. Hashem disse a Moshe: avise aos Kohanim que eles podem comer o que restar da oferenda de Minhá somente no pátio do Mishkan ou no Beit HaMikdash e em nenhum outro lugar fora dali. A massa da oferenda de Minhá, que é queimada no Mishbeach, não pode se tornar hametz, massa levedada. Mesmo a massa dividida entre os Kohanim deve ser assada como matzot. Esta também não pode se tornar hametz. Hashem diz: é uma mitzvah para os Kohanim comer sua porção das oferendas de Minhá. Por quê? Hashem perdoa os pecados de Bnei Israel quando os Kohanim comem dos korbanot deles. Todo Kohen deve oferecer uma oferenda de Minhá especial antes de fazer a avodá pela primeira vez. Antes de um Kohen ou Kohen Gadol se preparar para fazer a avodá pela primeira vez, ele tinha que trazer uma oferenda de Minhá. Ele misturava a farinha com azeite, então salpicava a levoná sobre a massa. Ele não podia comer nenhuma parte desta Minhá. Ela era totalmente